Pai, obrigado, porque a sua presença está neste lugar, porque nós podemos viver em família, e porque temos a tua palavra, Senhor, liberada para nós. Por isso, continua a ministrar no nosso coração, falar conosco, nos convencendo e nos enchendo do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos conversado há alguns domingos sobre algumas pessoas que tiveram encontros com Jesus ao longo da Bíblia, na verdade. Eu já quero compartilhar com você um encontro que Jesus teve com Simeão. O texto que nós vamos compartilhar está lá em Lucas 2, 25 a 35. O texto vai estar aqui na tela, se você quiser acompanhar, mas se você quiser ler na sua Bíblia e grifar também algumas coisas que o Senhor vai ministrar ao seu coração, fique à vontade, né? E é muito interessante a história de Simeão, porque é um encontro com Jesus ainda bebê, né? Temos vários tipos de encontro com Jesus. Jesus encontra com vários homens, mulheres, religiosos da época, mas o Senhor ministrou ao meu coração um tempo atrás sobre esse encontro de Simeão, né? Eu quero ler esse texto com você. A palavra diz isso: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido então pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma, falando sobre a dor que ela sentiria ao ver Jesus crucificado. Esse é o texto que nós vamos ler, e é muito interessante porque quem relata isso especificamente é Lucas, não é verdade? O médico, o doutor Lucas. Lucas, ele tem uma atenção, né, na escrita dele, do Evangelho, de dar atenção aos detalhes. Se você ler Lucas capítulo 1, ele escreve essa carta a Teófilo, né? Ele escreve: muitos se propuseram escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, usaram relatos de testemunhas oculares e servos da palavra. Aí no versículo 3, Lucas fala: depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhes um relato. Então isso que quando você lê o Evangelho de Lucas, você tem que lembrar que quem escreveu é um médico que, depois de ter estudado e vasculhado as coisas, escolheu escrever. Isso aumenta ainda mais a confiança que nós temos diante do texto da palavra, não é verdade, meus irmãos? A verdade, a palavra é a verdade, não é? Então é engraçado que Lucas escreve e ele dá esse relato específico sobre Simeão. Então quem era Simeão? A Bíblia tem pouco se fala de Simeão a não ser nesse texto. Fui atrás de alguns outros livros, alguns outros estudos que a gente pode encontrar, e sabe-se muito pouco de Simeão, mas a gente sabe que Simeão, ele era justo e piedoso. Ele era um judeu que vivia de maneira justa e correta diante de Deus. Ele obedecia à lei e tinha temor ao Senhor. Então ele era um homem que frequentava as sinagogas. Ele era um homem bom, um homem justo, tinha bom testemunho da sua comunidade, não é verdade? Ele era um homem que estava lá, mas ele não ocupava um cargo religioso, ele não era um sacerdote, ele não tinha uma função diferenciada dentro da comunidade judaica. Ele era um homem simples, um homem justo e piedoso. Outra coisa interessante que a Bíblia nos fala é que Simeão, ele esperava a consolação de Israel. O que isso quer dizer? Todo judeu criado dentro da cultura judaica, especificamente em Jerusalém naquela época, ele tinha uma expectativa no coração de que viria um dia o Messias. Desde o profeta Isaías e desde muito antes, as crianças judaicas, elas crescem com esse entendimento
de que virá então um dia o Messias para libertar o povo de Israel da opressão. Então Simeão tinha essa expectativa no coração, tinha expectativa de que viria a consolação de Israel, viria uma resposta ao anseio de Israel. E uma outra característica interessante é que o Espírito Santo estava sobre ele. E é engraçado, porque até então Jesus ainda não enviou o Espírito, Jesus não subiu aos céus, só que Lucas, quando escreve, Lucas escreve depois de Atos. Então Lucas já experimentou, Lucas já viu, porque Lucas que escreve Atos, né? Lucas já viu o Espírito Santo se mover nas igrejas, então ele consegue, mediante o comportamento de Simeão, que nós lemos agora, falar: o Espírito Santo estava sobre aquele homem. Ele conseguia dizer: o Espírito Santo estava sobre Simeão, simplesmente pela forma como ele reagiu, pela forma como ele se posicionou, pela forma que ele perseverou. E sabe, esse encontro de Simeão com Jesus, mesmo Jesus sendo ainda um bebê, ainda marca um tipo de encontro, e um encontro com a presença de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Presença de Jesus. Foi um encontro com a presença de Jesus. Jesus não teve que pregar para Simeão, Jesus não teve que convencê-lo dos seus pecados, Jesus não teve uma conversa como teve com Nicodemos. Mas como que Simeão pôde ter essa experiência com Jesus, sendo que Jesus não falou nenhuma palavra? É importante a gente lembrar também quem Simeão não era. Ele não era um homem religioso que ocupava um cargo, ele não era um profeta ou sacerdote, ele não era alguém que simplesmente vivia a vida de forma a troca com Deus, como existia muito no judaísmo daquela época. Ele não tinha um cargo, ele não tinha nada. Simeão, ele frequentava aquela sinagoga como eu e você frequentamos a nossa igreja. Ele ia lá. Mas o texto diz algo muito interessante, porque o texto diz que Simeão, ele conduzido pelo Espírito, foi ao templo. Então imagina que Simeão estava um dia na casa dele, que eles se reuniam de sábado, né? Então Simeão está um dia lá, está numa sexta-feira, e aí ele ouve o Deus falando com ele: amanhã você tem que ir no templo. E no lugar dele, não, estou cansado, vai chover aqui em Jerusalém, não, ele obedece. Ele não sabia o que esperar, mas ele obedece. E lá então ele tem um encontro com Jesus. E o primeiro ponto que eu queria deixar no seu coração é isso: que um encontro com a presença de Jesus liberou algo novo na vida de Simeão. Simeão até então, ele está vivendo a sua vida de uma maneira comum. Você entende que ele é um homem justo, gente? Ele é um homem bom. Ele é um homem que teme a Deus. Ele é um homem que tem expectativa. Mas algumas coisas não destravaram na vida dele, até o momento que ele teve um encontro com a presença de Jesus. E dá-se a entender que Simeão, ele já é um homem mais velho, já é um homem acima de 70 anos, está esperando, que já viu muitas coisas acontecerem, já viu muitos falsos messias aparecerem por aqueles momentos em Israel. Mas mesmo com todas as coisas que aconteceram, Simeão manteve uma expectativa no coração. O Espírito Santo disse para mim que eu só vou morrer depois de ver Jesus. Essa promessa norteou a vida de Simeão. Essa promessa fez com que ele fosse ao templo. Essa promessa fez com que ele perseverasse. Essa promessa fez com que ele tivesse expectativa constante. Mas imagina passar uma vida inteira sem ver a promessa cumprida. A Bíblia fala que isso acontecendo com muitos homens e mulheres de Deus, lá no texto de Hebreus. Mas eu quero focar principalmente em Simeão, porque um encontro com a presença de Jesus, mesmo sem Jesus falar nada, liberou algo nele, porque ele tinha uma expectativa no seu coração. Jesus, ele era um bebê. Então como é que Simeão foi tocado, gente? Porque existia no coração dele uma expectativa em Deus,
Muitas vezes nós temos como foi pregado alguns domingos atrás, nós temos uma familiaridade excessiva com Jesus. E quando a gente fala Jesus pode fazer, Jesus não pode, a gente fala amém, mas é quase uma resposta automática do nosso coração, não é uma convicção, não é uma expectativa. Eu tenho tido a oportunidade de servir como líder de jovens há 10 anos, vai fazer 10 anos, e é incrível o que acontece em acampamentos de jovens. A presença do Espírito Santo vem, são liberados dons, gente, é uma coisa incrível, por quê? Porque você tem um bando de jovens, que tem todos os seus problemas na vida, mas eles vão para o lugar com uma expectativa, e até quem está sem expectativa, recebe alguma coisa. Porque poucas pessoas com expectativa são capazes de transformar um ambiente. Poucas. E você tem um bando de gente com expectativa, esperando. Aí você vê então que muda o ambiente, pessoas são tocadas e a gente volta dos acampamentos de jovens. Uhul, Deus, vamos ganhar o mundo, e tal. E aí daqui a pouco a gente desanima de novo. Você fala, por que isso acontece, Gustavo? Porque o nosso coração, como a gente não mantém uma vida constante de relacionamento com Deus, a nossa expectativa cai. O nosso nível de espera do que Deus pode fazer reduz. E aí a gente se esquece das promessas, a gente se esquece do que um dia Deus falou que Ele ia fazer, e aí a gente começa a viver uma vida rotineira, automática. Então, se você já passou por isso e está passando, não se sinta mal, meu irmão. Isso acontece com muitas pessoas, mas eu quero te dizer, isso não é a vida que Deus tem para nós. Isso é uma vida muito medíocre perto da grandeza que o Senhor tem para nós. Só que a gente só consegue experimentar essa boa e agradável, perfeita vontade de Deus, que diz a palavra, quando nós nutrimos no nosso coração essa expectativa que Simeão tinha. Simeão foi para o templo, um lugar comum, um lugar que ele já conhecia, talvez ele tinha até a cadeira marcada dele, ele já conhecia todas as pessoas, mas aquele dia ele foi falando, eu tenho uma expectativa diferente, eu tenho uma expectativa diferente, que não é o homem, que não é o rabino que vai ler a Torá, que não é alguém que vai me dizer, mas o Senhor disse para eu estar lá. Essa expectativa levou Simeão a obedecer ao Espírito Santo indo para o templo no dia que Jesus seria apresentado. Aí começam as cristocidências. O cara vai no dia que Jesus vai ser apresentado, porque Jesus não morava em Jerusalém, então ele tinha que ir até lá, foi no mesmo dia. Por quê? Porque o Espírito Santo, o nosso Deus, através do Espírito, queria liberar algo sobre a vida de Simeão aquele dia. Mas para Simeão receber, ele teve que obedecer, ele teve que estar atento à voz do Senhor e com a expectativa convicta naquela promessa. Deus falou que eu não vou morrer enquanto eu não ver a consolação de Israel. Há uma expectativa no coração dele. Quando a gente tem expectativa do que Deus pode fazer, se torna muito mais fácil obedecer. Agora, quando a gente não tem promessas de Deus, obediência pode se tornar um peso, pode se tornar uma coisa que a gente questiona. Mas se nós temos a promessa de Deus somada à expectativa, quando a presença de Jesus vem, as coisas destravam. Simeão experimentou algo, pois ele tinha uma promessa de Deus, mas a presença de Jesus. Ele ouviu a promessa, a gente não sabe quando que Simeão recebeu essa promessa, de que ele não morreria, até que ele visse Jesus, mas a gente sabe que quando ele recebeu, ele creu e guardou no seu coração. Essa promessa é minha, eu vou guardá-la e eu vou viver com expectativa. Você já pensou como é triste viver sem expectativa, gente? Às vezes eu já passei momentos da minha vida que eu vivi sem expectativa. É difícil trabalhar, é difícil se relacionar. Querer fazer algo novo é totalmente desanimador. Alguém já passou por isso além de mim? É bem triste. Ficar desanimado. Vamos fazer alguma coisa? Não, eu prefiro ficar em casa. Vamos orar por essa situação? Mas orar de novo. Se Deus quiser, Ele faz, seja feita a tua vontade. Eu sei que vocês nunca oraram, só eu orei assim, só. E a gente fica nessa, por quê? Porque a falta da promessa é natural que gere uma falta de expectativa.
Só que quando nós conhecemos as promessas, e aqui estão as promessas do Senhor para mim e para a sua vida, a gente tem como responsabilidade exercer expectativa. Eu creio que o Senhor vai realizar isso na minha vida, na minha casa. E a gente persevera e a gente permanece. Mas o que transforma essa promessa em algo que gera expectativa no nosso coração? A presença de Jesus. Porque se não tiver a presença de Jesus, é um descritivo, é uma vaga de emprego, que você fala, eu queria muito ter. É uma coisa que você fala, nossa, está escrito, entende? É uma coisa boa, vem aqui, você vai receber, entrar na terra que mana leite e mel, e aí a gente fica repetindo isso no nosso coração, como se a gente fosse conquistar isso na nossa força. Só que eu quero dizer para você nessa manhã, sem a presença de Jesus, pode ter a promessa que for, fica na nossa força do nosso braço. É a presença de Jesus como Senhor da nossa vida que traz propósito, até mesmo para a espera. Quantos têm alguma promessa do Senhor na sua vida que ainda não se cumpriu? Levante a mão. Levante sua mão aqui um pouco mais alto. Olha para o lado aí, gente. Que bom, né? Ai, dá até um alívio. Quantos acham que muitas vezes é difícil esperar essa promessa? Amém, Senhor, aleluia. O que faz a gente perseverar? A presença de Jesus. Se Jesus não é Senhor da nossa vida, se nós não submetemos a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, dons e talentos a Cristo, a gente tem a promessa, entende? Só que fica difícil sustentar a promessa. Oh Deus, quando vai acontecer, Pai? Pelo amor de Deus. Mas com a presença de Jesus ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. A presença faz a diferença. Então eu amo as promessas de Deus, eu creio nelas, só que sem a presença de Jesus, elas podem se tornar uma coisa muito hipotética, impossível e cansativa. Eu não consigo, com toda a convicção do meu coração, dizer que a Olívia, minha filha, vai ser uma bênção, vai ser maravilhosa, e que eu tenho que crer de que o Senhor a ama tanto, de que o Senhor vai abençoá-la, vai estar com ela, e o meu propósito como pai é apresentar Jesus para ela. Então você entende, eu tenho promessas maravilhosas para a vida da minha filha, só que eu, Gustavo, na minha força, eu não vou conseguir realizar elas. Eu preciso apresentar ela a Jesus, porque se Jesus estiver na vida da minha filha, ela vai experimentar algo novo, porque Jesus é o caminho para Deus, é a presença de Jesus, é o senhorio de Jesus que faz a diferença. Simeão esperou com paciência, mas ele também tinha essa expectativa. Por isso que eu quero deixar essa frase no seu coração: Deus não quer cumprir as suas promessas em nossas vidas sem a presença de Jesus. Nós temos um relato disso lá em Êxodo 33, Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou enviar vocês para a terra prometida, eu vou destruir os seus inimigos. Moisés, eu vou enviar anjos para cuidar de vocês. Moisés, eu vou fazer vocês habitarem numa terra que mana leite e mel, mas a minha presença não irá com vocês. Moisés fala: Senhor, obrigado por tudo que você ofereceu, realmente é tudo que a gente queria, mas se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos. Moisés determinou isso. Se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos as promessas. Olha a ousadia de Moisés de dizer isso. Nós diríamos isso hoje, meu irmão, minha irmã: Senhor, obrigado pelas tuas promessas, mas eu quero a tua presença. Porque Jesus, Ele é aquele que nos consola, é aquele que é o intercessor de Pai. Quando a gente não conhece Jesus e quem Ele é, e o que Ele fez, e o que Ele continua fazendo por nós, a gente fica só querendo as bênçãos de Deus, e aí a gente troca tudo, porque a gente quer alguma bênção. Simeão, ele estava interessado em encontrar Jesus. Você vê que no texto que a gente leu, gente, fala que Simeão ganhou alguma coisa? Ganhou alguma coisa, Simeão?
A sinagoga fez e aplaudiu ele quando ele profetizou? Simeão pegou Jesus no colo, deu glória a Deus, falou com os pais e foi embora para a casa dele alegre e feliz, porque ele experimentou a presença de Jesus. Ele experimentou a presença de Jesus. Simeão, ele era um homem simples, justo, fiel e obediente, e agora ele tem algo novo liberado sobre a sua vida. Você percebe que agora Simeão profetiza sobre Jesus? Como eu disse para você, ele não é um homem letrado, ele não é um grande sacerdote, ele não tem o conhecimento profundo das leis do Senhor, mas por causa de um encontro, ele agora profetiza. Olha o que diz Lucas 20:32, ele fala: pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. Ele é o primeiro profeta do Novo Testamento, antes mesmo de João Batista, a dizer que Jesus Cristo era o Senhor para Israel e para os gentios. Um homem simples que nutria no seu coração uma expectativa e uma promessa. Deixa eu dizer, meu irmão, minha irmã, se você tem uma promessa e você tem uma expectativa no Senhor, os dons para servir e abençoar já estão liberados sobre a sua vida. Só que a chave que vira é a presença e o senhorio de Jesus. Sem isso é o nosso carisma, é a nossa habilidade. Mas quando Jesus entra, as coisas mudam. Ele é o sal, ele dá o sabor para o negócio. Simeão, ele se transforma em outro homem, ele tem uma experiência diferente no final de sua vida, porque ele teve um encontro com a presença de Jesus. Por isso que eu coloquei uma equação aqui, ó: expectativa na promessa, mais perseverança, mais a presença de Jesus derrama dons para servir. Naquele dia então Simeão, ele tem uma promessa, e a promessa era para ele: você não vai morrer, Simeão, você não vai morrer enquanto não vier Jesus. Até então, Simeão, beleza, viu Jesus, ele podia ter pensado: vou morrer amanhã então. Mas você vê que Simeão, ele diz assim: pode levar o teu servo, pode me levar, porque a presença de Jesus foi tão avassaladora para ele, que ele falou: pode me levar, eu vi a consolação de Israel, e não só vi a presença de Jesus, mas o Senhor profetizou através de mim o que vai acontecer no futuro, e essa expectativa do futuro traz paz e alegria ao meu coração. Simeão não estava esperando Jesus vir e atender ele. Simeão teve uma visão do que ele faria para os gentios e para Israel. Você vê que na promessa, ele diz exatamente isso. Ele diz: preparaste vista a todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Ele está falando de futuro. A gente não sabe quanto tempo Simeão viveu. Talvez Simeão morreu antes de Jesus começar o seu ministério com 30 anos. Mas ele não precisou ver para crer. E a presença de Jesus deu uma capacidade profética, deu uma visão para ele, e essa visão de futuro gerou no coração dele alegria, mesmo que Simeão não vivesse, entende? Ele não fez uma troca: beleza, Deus, você falou que vai ser a libertação de gente, mas eu quero estar lá. Não. A perspectiva de um futuro para abençoar outras pessoas é o bastante para trazer alegria para o meu coração. E então naquele momento Simeão profetiza, e a gente sabe pelo texto que Paulo nos ensina em Coríntios, de que o dom de profetizar é um dom para edificar a igreja, para abençoar a igreja, para encorajar. Simeão faz aquilo naquele momento. Simeão encoraja aqueles pais. Imagina ser pai de Jesus, gente, pelo amor de Deus. Ele encoraja aqueles pais, ele fala, ele vai trazer confusão, ele não sei o que, e ele profetiza e ainda fala para Maria: e você vai chorar, hein? Simeão, podia ter parado aí. Mas não dá. Simeão, ele está tão alegre que ele fala a verdade, ele fala em amor, ele fala aquilo que ele está vendo, porque o coração dele, porque um coração que experimenta a presença de Jesus, resolve derramar essas coisas. Simeão, ele estava velho, e talvez ele nem ia ter por completo o ministério de Jesus, mas ele pôde profetizar, porque ele viu em fé o que Jesus realizaria. E aqui vai uma pergunta para a nossa reflexão: a presença de Jesus tem liberado essa fé no futuro, que a gente pode falar: Senhor, mesmo que eu não desfrute, eu creio e eu abençoo.
mesmo que eu não tenha nenhum benefício disso, eu vou estar aqui, semeando, entregando, profetizando, porque uma outra geração vai colher. Nós estamos nisso, porque é isso que se trata a igreja. Igreja não se trata de um lugar que a gente vem para receber de Deus, mas é um lugar que nós, recebendo de Deus, transbordamos para entregar. Isso é igreja. Isso é igreja. Por isso nós falamos de relacionamento. Por quê? Porque o que o Senhor colocou na sua vida tem uma porção para derramar na vida de outros. Só que aqui no culto a gente não consegue derramar, a gente precisa de relacionamento. Essa expectativa, essa fé trouxe alegria para Simeão, fazendo com que ele louvasse a Deus. Simeão louvou a Deus mesmo não tendo ganhado nada. Porque às vezes a gente só louva a Deus, Deus me abençoa e eu te louvarei. Aí não é troca. Agora quando eu te louvo, mesmo em minha tribulação, eu estou dizendo, o meu coração se satisfaz em ti. É isso que Simeão ensina para a gente. A alegria de Simeão era motivada pela visão do que Jesus faria aos outros, e isso era o bastante. Mesmo que não tenha nada para mim, mesmo que eu não desfrute, a tua presença, Jesus, é o que eu preciso. Se nós como cristãos vivêssemos mais assim, a gente ia ser mais satisfeito com pouco. A gente não ia querer viver uma vida para almejar grandes coisas. E eu não sou contra você ter sonhos para abençoar essa casa, de ser próspero financeiramente. Eu não tenho problema com isso. Só que se isso for o alvo da nossa vida, nós perdemos a presença. Nós perdemos a presença. Simeão foi transformado com a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela traz sentido às promessas de Deus e libera dons para servirmos ao corpo de Cristo. Tudo isso cheio de alegria, sem esperar nada em troca. Um encontro com Jesus sempre vai beneficiar eu e você. Às vezes não da maneira que nós esperamos, mas sempre de uma maneira onde a presença de Jesus enche o nosso coração. Porque a presença é mais importante do que aquilo que Ele pode dar. Amém, meus irmãos? Eu quero ler só mais um texto com você para a gente encerrar, se a banda puder subir aqui. Eu não coloquei no slide, mas o texto está lá em Apocalipse. Apocalipse 3. Hoje de manhã eu acordei com esse texto no meu coração. Se você quiser projetar, Gessé, para a gente, por favor, na versão da NVT. Apocalipse 3, numa das cartas à igreja, existe uma carta para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 14. A palavra Laodiceia, no grego, ela tem duas separações. Laodiceia. Laodiceia significa o reino dos homens, ou a voz do povo. Então a gente entende que a igreja de Laodiceia, ela foi nomeada porque ela tinha, em grande parte, uma grande influência das pessoas sobre a igreja. Vocês estão aqui comigo ainda? A igreja, eu quero que você faça essa análise comigo. O anjo diz à igreja de Laodiceia, a igreja que tem a voz do povo, a igreja que tem o reino dos homens. Essa é a definição da igreja de Laodiceia. Olha o que o anjo diz. Esta é a mensagem que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Versículo 15. Eu sei tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino quem é aqueles que amam. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se assentará comigo em meu trono, assim como fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, para uma igreja que tem muitas vozes, está principalmente no versículo 20, que você puder deixar projetado, Gessé, por favor, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. A gente aprendeu, né? Eu lembro de cantar na escolinha dominical, que Jesus queria entrar na porta do meu coração, e é legal a figura e tudo, só que o texto, a hermenêutica, a interpretação desse texto, diz que não é a porta do coração que Jesus quer entrar, mas Ele quer entrar na igreja, porque Ele fala, eu estou à porta e bato, se vocês ouvirem abrir a porta, eu entrarei juntos e faremos uma refeição. Você faz uma refeição dentro do coração? Não, você faz uma refeição dentro da sua comunidade, dos seus amigos, da sua família. Jesus está dizendo, olha, vocês estão dizendo, igreja, que vocês têm tudo, vocês estão dizendo que vocês são ricos, vocês estão dizendo que vocês têm direção, que vocês têm palavra, só que a minha presença está do lado de fora, eu estou na porta batendo. Vocês têm tudo, mas eu não estou ceando com vocês, eu não estou na mesa, eu não estou direcionando, eu não estou ensinando, eu não estou presente, apesar de vocês terem tudo. Eu não quero dizer que a igreja de Laodiceia é para a comunidade da graça em Atibaia, porque a gente não pode fazer essas conexões bíblicas, mas a gente pode dizer que a advertência a esta igreja cabe sim a nós cristãos, assim como todas as cartas do Apocalipse fazem advertência a nós como cristãos. Ele está dizendo, vocês podem ter tudo, mas eu quero estar dentro. Não adianta ter tudo se eu não puder entrar e ceiar com vocês. Simeão sacou isso. Simeão falou, eu vivi a minha vida inteira, e eu posso ter várias outras coisas na minha vida, mas a presença de Jesus me basta. E a pergunta que eu quero trazer para o meio do seu coração, não como condenação, mas com um real desejo, porque lembra, Simeão tinha uma expectativa, a presença de Jesus vai mudar tudo na minha vida. Ele não sabia o que ia acontecer depois, mas ele tinha uma convicção, a presença de Jesus vai mudar a minha vida. Por isso que ele perseverou, por isso que ele insistiu, por isso que ele foi no templo, mesmo com a idade avançada, ele foi lá e encontrou Jesus. Por isso que eu quero dizer para você, e para mim, meu irmão, nessa manhã, não adianta termos tudo e não termos a presença de Jesus. Não adianta termos todo o conhecimento e não tivermos a presença deste homem que ceia conosco na mesa de casa. É o ápice da intimidade para um judeu, sentar na mesa, com os pés ao lado e compartilhar uma refeição. Jesus não fala para a igreja de Laodiceia, nem em outros lugares, Jesus não exige perfeição, mas Ele fala, eu preciso estar, o noivo precisa estar, o mestre precisa estar, o dono da igreja precisa estar. E uma das figuras mais lindas do Novo Testamento, lá em Mateus, é quando Jesus falando sobre a sua volta, ele fala daquelas virgens que ficam com a lamparina de óleo, esperando o noivo chegar. Oh, expectativa santa! Oh, expectativa que prepara o nosso coração para valorizar Jesus. Mas aqueles que não têm expectativa, deixa o óleo apagar. Sai para fazer outra coisa na hora que o noivo está chegando. Mas também tem os outros, como Simeão, que esperou anos por alguma coisa acontecer, mas bastou um encontro com o bebê Jesus para ele ser transformado num profeta, para ele ter uma alegria e para ele ver o futuro do que Jesus faria. Eu e você precisamos ter encontros com Jesus diário. Eu e você precisamos ter uma expectativa santa, de onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos, ali Ele está. E o nosso Pai que nos vê em secreto, diz lá Mateus 6:6, Ele nos recompensará. Perceba, todo mundo que se aproxima de Deus tem uma recompensa, mas para isso tem que ter uma expectativa. E a expectativa só vai existir quando existe promessa.
Mas a gente tem que atingir uma maturidade, que a gente fala: Senhor, eu tenho as promessas, mas elas sem ti, eu não quero. Porque isso pode me tornar orgulhoso, porque a gente sabe quem a gente é. Se todas as promessas financeiras que existem na Bíblia fossem que acontecessem na minha vida, eu não sei se eu seria crente. Porque, Gustavo, você não pode ser rico? Eu não sei, acho que eu não teria capacidade. Acho que meu coração, se estou sendo honesto, talvez eu ficaria muito feliz viajando pelo mundo. Gosto de viajar. Aí você tem problema com riqueza? Não tenho. Tem problema com pobreza? Tenho, que a gente precisa atender o pobre necessitado. O meu maior problema é quando Jesus não é o centro. E isso é o temor do meu coração, que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Se Jesus for o centro, as promessas tornam vivas. Se Jesus for o centro, a expectativa do futuro gera perseverança. Você fala: eu vou esperar. Por quê? Porque Jesus está comigo. Por isso que o centro do Evangelho é Jesus Cristo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá perseverança. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Simeão foi um homem que nutriu durante toda a vida dele uma expectativa na promessa. Lendo a Bíblia por inteiro, eu consigo perceber que é muito provável que Simeão enfrentou muitos problemas na sua vida. Romanos 5, versículo 2 diz: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança em participar da glória de Deus. Romanos 5,3: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança, diz o apóstolo Paulo, não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Santo Espírito. As provações são parte da vida, elas não podem roubar a nossa perseverança. Mas deixa eu te dizer, se você se encontra nessa manhã com dificuldade de crer, com dificuldade de perseverar, eu falo com muito amor no meu coração, está faltando mais da presença de Jesus. Não precisa de uma nova revelação, porque aquele que lançou a promessa sobre a sua vida, Ele é fiel para cumpri-la, amém? Ele é fiel. Só que algumas coisas só vão destravar. Algumas coisas talvez você vai precisar fazer pela sua casa. Algumas vezes o preço você vai pagar de oração, de semear algo que você talvez não está semeando, porque Jesus vai te direcionar. E Ele quer te direcionar. Jesus quer te direcionar, mas se a gente não estiver atento, a gente fica que nem bobão. Deus, eu quero, porque o Senhor prometeu. E aí Deus fala: tudo bem, creia no meu filho, obedeça ao meu filho, e você vai desfrutar dessas promessas. Mas o filho é a chave. O filho é a chave. Jesus diz: eu não chamo mais vocês de servos, nessa revelação do Novo Testamento. Ele fala: eu chamo vocês de amigos, porque tudo que o meu Pai recebeu eu fiz vocês conhecerem. Por que Jesus chama eu e você de amigo? Porque Ele agora quer olhar para mim, para você, sentar na mesa comigo, com você, e falar: está aqui o caminho. É para os seus filhos, está aqui o caminho. É para o seu trabalho, está aqui o caminho. É para o seu ministério, está aqui o caminho. É para os seus sonhos de futuro, está aqui o caminho. É para uma restauração, está aqui o caminho. É para conseguir perdoar, está aqui o caminho. Mas é a presença de Jesus que faz a diferença. Não adianta só repetir promessas vazias, se a presença de Jesus não estiver lá. Por isso que eu quero, nessa manhã, orar junto com vocês e pedir: Senhor, Jesus, invada a nossa vida com a Tua presença. Hoje nós vamos tomar a ceia. O que nós estamos lembrando na ceia? Nós estamos lembrando que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo em nós hoje. A presença dEle está aqui. Por isso nos alegramos. Por isso que nos alegramos. Mesmo que nada aconteça comigo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Feche seus olhos. Se puder, coloque as suas mãos no seu coração.
Porque a presença de Deus, ela se manifesta no nosso coração e ela inunda a nossa mente, ela muda as nossas palavras. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos nessa manhã, derrama a presença do Teu Filho em nós. Como Paulo diz, o mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus, esse Espírito seja realidade em nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos submeter a Ti. Nós queremos honrar a Ti. Nós queremos que o Senhor Jesus seja Senhor da nossa vida. Nós queremos Te obedecer. Queremos Te engrandecer. Queremos sentar à mesa contigo. Queremos desfrutar da Tua presença como o bom amigo que é o Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, aos meus irmãos e irmãs aqui, que hoje precisam de uma direção, Pai, ou que talvez estão há muito tempo dando murro em ponta de faca, se esforçando tanto para tentar fazer alguma coisa, para que alguma promessa aconteça na sua vida, eu peço, Pai, traz descanso para eles agora, e que eles convidem a Tua presença, Senhor, que eles larguem de fazer um esforço próprio, larguem de confiar na sua própria força, mas confiem em Ti, e que o Senhor Jesus seja Senhor da vida de cada um de nós aqui, Pai. Porque quando Jesus é Senhor, a gente tem revelado o coração do Pai. Quando Jesus é Senhor, os dons fluem, nós profetizamos e edificamos. Quando Jesus é Senhor, nós desfrutamos de algo novo. Por isso, Jesus, nós Te pedimos nessa manhã, seja Senhor da nossa vida. Abrimos o nosso coração, renunciamos, e nós Te dizemos, por mais para que a gente não tenha benefício nenhum neste mundo, segundo este mundo, nós estamos dispostos a ter o maior benefício de todos, que é a Tua presença dentro de nós. Faz isso em nós, Pai. Traz direção, salvação, libertação e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.